Companheiras, companheiros, minhas amigas e meus amigos, estamos iniciando mais um Conversando com a Base. Depois de um bom tempo que a gente tinha parado de fazer o nosso Conversando, mas nós estamos realizando e com uma grande novidade. Estamos agora no nosso novo estúdio, nosso estúdio Paulo Freire. E esse Conversando com a Base, ele tem como um ponto a 25ª Semana em Defesa e Promoção da Educação Pública, que tem como tema, puxado pela nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, CNTE, o PNE, o Plano Nacional de Educação, como políticas de Estado e as urgências da educação brasileiras. E para conversar, né, ter esse diálogo, nós estamos aqui com a nossa presidenta e o nosso vice-presidente. Nossa presidenta Séfora Freitas, como é que vai, Séfora, depois de um bom tempo e reiniciando o nosso Conversando com a Base? É sempre uma alegria conversar e estar próximo da nossa categoria, né, Ronildo? E é muito bom estar aqui nesse nosso estúdio. Então, vamos conversar sobre as questões educacionais de Jaboatão, especificamente a educação jaboatanense em pauta. E aí, Galdino, com esse nosso Conversando com a Base, como já colocou o Séfora, vamos conversar várias questões sobre a educação jaboatonense. É isso, Ronildo, dentro do conjunto do Plano Nacional de Educação, focando as questões relativas a Jaboatão, que não são poucas, né? Para a gente falar de educação pública em Jaboatão, até talvez um programa seja pouco, porque as questões, as contradições, os problemas são tantos, mas nesse aqui a gente começa. Galdino, queria começar logo contigo, porque a nossa confederação, todo ano, ela tem já, né, a 25ª Semana em Defesa da Educação Pública, e ela tem como mote o nosso Plano Nacional de Educação. Eu queria que você colocasse esse objetivo da nossa confederação de trazer esse tema para todo o Brasil, né, que o debate é o Brasil como um todo. Então, Ronildo, eu acho que o tema é importantíssimo, porque ele vem no momento em que a gente, na realidade, está retomando o Plano Nacional de Educação. Né? O último plano que nós tivemos, a gente sabe que ele foi engavetado pelo governo Bolsonaro, muito dos objetivos, muito do que era para ter sido feito, que foi debatido pela sociedade civil, foi debatido pelo governo lá atrás. Agora eu não me lembro o ano, Cefra, pode me dizer aqui. Eu acho que foi 2000 e o último plano foi 2014 a 2014 a 2024, né? E foi renegado pelo governo Bolsonaro, que ao invés de trabalhar em cima do que a sociedade civil tinha produzido, trabalhar em cima do que tinha sido debatido por tantos atores de maneira tão democrática lá em 2014, teve como opção ficar fazendo a guerra cultural e aquelas bandeiras que a gente conhece, que são a escola sem partido, a criminalização do magistério e tantas outras coisas. Nesse sentido, o PNE, que vai agora de 24 a 34, ele retoma, na realidade, aquele ponto que foi parado lá atrás, que é a educação como política de Estado, a educação como um instrumento de diminuição da desigualdade social, de inclusão social, de desenvolvimento do país, de distribuição de renda, ou seja, é a educação para além das miudezas ou da guerra cultural, é a educação como uma política de Estado que sirva para o povo brasileiro, que sirva para o desenvolvimento, para a distribuição de renda. E nesse papel, e nesse sentido, a CNTE, ela, quando levanta a necessidade da gente debater e da gente divulgar o Plano Nacional de Educação, ela cumpre um papel estratégico. Porque o Plano Nacional de Educação não é de um governo, não pode ser, não deve ser de um governo,
ele é da sociedade. Né? Por isso que se fala de educação como política de Estado. Né? Se a gente quer desenvolver o país, se a gente quer diminuir a desigualdade social, a gente tem que fazer da educação um grande projeto, projeto de toda a sociedade, projeto do país. Então, tem que ser um projeto de Estado. E nesse sentido, é que a CNTE está trazendo esse tema que, ao meu ver, ele é importantíssimo para o conjunto da sociedade brasileira, né, Cefa? Na verdade, Galdino, a gente precisa destacar aqui hoje que essa movimentação dessa 25ª semana é justamente para a gente fazer a defesa do documento que foi aprovado na CONAI, para que ele seja aprovado na Câmara dos Vereadores, no Legislativo, né, e no Senado, porque ele precisa virar lei, virar um documento. O outro PNE, o que está acabando agora, ele foi aprovado, mas não foi cumprido. Então, a gente precisa aprovar essas propostas que foram feitas na CONAI. A CONAI foi a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que antes de acontecer a CONAI, aconteceram 4.300 conferências municipais, estaduais. Então, foi uma proposta construída pela sociedade e por quem faz a educação pública. Então, agora nós temos a tarefa de fazer a defesa deste documento, não é? Mas uma questão que a CNTE, além desse chamamento da 25ª semana, além de falar da questão do PNE, ele apresenta outra questão também, que são as urgências da educação brasileira, porque nós bem sabemos que alguns outros pontos começaram a ter alterações, né? E se teve muitos problemas, como a questão do ensino médio, né? Que é um ponto que está sendo debatido, e também a questão do piso, né? Na carreira, que estão também querendo alterar. Eu queria que vocês tocassem um pouco sobre esse ponto, apesar que o piso, a gente vai deixar isso, vai ter um ponto específico para a gente debater essa questão do piso, porque tem muita coisa com o nosso Jaboatão. Mas essa questão dessas urgências, tanto do ensino médio como do piso, e de outros pontos que a própria CNTE está debatendo com o Congresso conservador, que nós estamos tendo esse problema, sobre esses pontos. Sobre a questão do ensino médio. Vou tomar a liberdade de falar. A questão do ensino médio, ela se tornou um grande imbróglio para o Brasil, né? A gente sabe que a reforma ali, que foi feita ainda no governo Temer, e implementada posteriormente, ela desfigurou o ensino médio brasileiro, que tinha problemas, né? Mas ela desfigurou o ensino médio brasileiro e prejudicando principalmente os estudantes de escola pública, porque precariza completamente o ensino. A gente acaba tendo uma matriz curricular onde você vai ter disciplinas em que nada dialoga com a realidade do estudante, com o que ele necessita, por exemplo, para a vida e também para o seu acesso à universidade, para fazer o Enem. Ou seja, foi um retrocesso, né? A reforma ela foi um retrocesso. E nós, trabalhadores em educação, a sociedade civil, ela precisa estar mobilizada e atenta. O governo Lula, ele mandou para a Câmara uma reforma da reforma, né? Que era um compromisso de campanha, é também uma bandeira da CNTE e tramita hoje na Câmara dos Deputados com muita dificuldade, né? Porque ao entrar na Câmara dos Deputados, a mesa diretora da Câmara, por sua própria, ali dentro da correlação de força, que a gente pode debater isso, ela coloca como relator o ex-ministro que foi quem chancelou a reforma, que é o deputado Mendonça Filho. Então, ou seja, ali travou numa situação de uma correlação de forças desfavorável ao governo, né? Então, ela vem tramitando a reforma do ensino médio com essa dificuldade, né? De estar nas mãos do relator, que foi, na realidade, o primeiro criador da reforma do ensino médio. Então, essas contradições estão postas e para avançar, né, no que for possível, porque a correlação de forças ela é desfavorável,
É nesse sentido que a CNTE chama a nossa atenção, como trabalhadores em educação, do movimento sindical e também da sociedade no geral, de que é preciso fazer luta, fazer mobilização. Se a gente quer, né, eu vou usar a palavra salvar o ensino médio, né, se a gente quer avançar nisso, não dá para confiar somente na correlação de força do Congresso, que ela, por motivos óbvios, ela se mostra desfavorável. A gente tem que fazer exatamente o que a CNTE está fazendo e o que a gente está fazendo agora, conversando, dizendo é preciso mobilizar, é preciso que a bandeira do ensino médio ela esteja nas mãos da sociedade. É isso. O Ronildo, esse documento, ele trata do ensino médio, trata de currículo, de financiamento, de tudo que tem a ver com a educação pública. E eu costumo dizer que Pernambuco tem a maior liderança em defesa da educação pública, que é Heleno Araújo, que é o presidente da CNTE e que coordenou todo a CONAI, e nós temos o pior também, né, o que mais prejudica a educação pública, que é o Mendonça Filho. Então, é um momento de acirramento entre aqueles que defendem a educação pública libertadora e aqueles que defendem uma educação pública meritocrática. Então, a gente tem as duas maiores lideranças e o movimento sindical, é lógico, está do lado da CNTE e dos encaminhamentos tomados pela nossa maior liderança, que é a Helena Araújo, e que liderou a CONAI, que coordenou nacionalmente a CONAI, não é verdade? E agora o companheiro Heleno não é só do Brasil, né? Ele agora é internacional. Ele agora tem uma atividade internacional, que foi uma questão muito boa para todos nós. Mas, Séfora, saindo um pouco dessa temática mais que a gente precisou falar sobre a 25ª semana, a gente gostaria, como muita gente, a base está esperando, para a gente discutir um pouco sobre as questões daqui de Jaboatão. E eu queria que você pudesse falar um pouco sobre a campanha salarial educacional 2024, que o Sintep, o Simproja, ele colocou como ponto valorização profissional e condições de trabalho. Aí eu queria que você colocasse para todos nós como é que está essa campanha salarial, questão dos reajustes e toda uma temática maior sobre esse ponto. A gente segue sempre os trâmites de todos os anos. A gente construiu uma pauta coletiva com vários pontos, né, uma pauta bem democrática, a categoria participou ativamente, e a gente escolheu tratar primeiro, a primeira fase da nossa campanha salarial foi sobre o nosso reajuste, por conta das limitações eleitorais. E a gente fez uma campanha intensa, muito bonita, com grande adesão e participação da nossa categoria. A gente ocupou as ruas, fez vigílias, fez atos públicos, assembleias, e foi uma campanha muito bonita, e eu considero que foi vitoriosa, porque a gente conseguiu piso na carreira, mas a gente avançou e conseguiu 4,51. Acho que atualmente é o maior reajuste da região metropolitana. Eu penso, não sei ainda se alguém deu um reajuste maior. Então, eu considero que fomos vitoriosos, apesar de não ter conseguido o valor que a gente desejava e que a gente merece. Mas, na conjuntura, a gente teve uma grande conquista. E o segundo ponto da nossa pauta, a gente elegeu as condições de trabalho, que são a grande angústia da categoria, que quer fazer um trabalho com excelência, quer fazer um trabalho com eficiência, mas as condições estão muito precárias. E aí a gente começou de novo a ocupar as ruas, a fazer movimentos, fizemos uma paralisação e a gente sentou e dialogou com o governo, e eles apresentaram propostas, né, documentadas de ações de urgências para tentar amenizar os graves problemas que já se acumulam ao longo de vários anos. Então, nós estamos nessa mobilização, né, e acreditamos no diálogo,
E quando o governo assinou um documento, mandou a ata e mandou o ofício para o Simproja assumindo compromissos, então o papel nosso agora é de vigilância, né? Vamos continuar acompanhando, fiscalizando, para ver se as propostas apresentadas pelo governo elas vão ser de fato efetivadas e vão sair do papel, que é o que a gente deseja. Porque a categoria quer trabalhar, mas se faz sol, é o calor insuportável. Se chove, são goteiras, são alagamentos, né? E muitos outros problemas estruturais que a gente já vem falando. Então, a categoria continua mobilizada, né? A gente continua fazendo ações e vamos acompanhar. Já mandamos ofício para o governo solicitando cronograma de trabalho nas escolas de manutenção emergencial. Mas a pauta não terminou, não. A pauta são 37 itens. A gente trabalhou agora 2 pontos e vamos continuar na mesa de negociação e continuar com a categoria mobilizada, sempre vigilante, para a gente continuar e conquistar outros pontos da nossa pauta, que é esse o objetivo do Simproja. E aqui eu aproveito, Ronildo e Galdino, para agradecer e parabenizar a categoria que está junto com a direção do Simproja, que vem agindo de diversas formas. Inclusive, também quero mandar uma mensagem para os diretores e diretoras das escolas, que eu soube que estão sendo chamados para dar explicações por que as escolas fecharam no dia da nossa paralisação. E eu quero dizer que eles merecem também nossos parabéns e que para o governo, a gente precisa mandar o recado que diretor e diretora de escola também é trabalhador e trabalhadora em educação. Eles também se filiam ao Simproja. Então, e quem mais sabe, quem mais recebe cobranças das condições das escolas são os diretores e diretoras. E eles sabem quantos ofícios já mandaram para a secretaria pedindo solução, pedindo encaminhamentos para os problemas estruturais, e quantas vezes ficaram sem respostas. Então, os diretores e diretoras estão corretos. A reposição vai acontecer no dia letivo, porque nós temos compromisso com o nosso estudante, com a nossa estudante, e todo mundo vai repor esse dia, porque é um compromisso que temos com a comunidade escolar. Então, os problemas existem de fato, a secretaria reconhece que os problemas existem, mas a gente quer solução. E a categoria está de parabéns, porque sabe o que quer, sabe o que precisa, e também o grande número de novos efetivos que chegaram e já se engajaram com as nossas lutas. Então, estamos todos de parabéns, mas não podemos nos acomodar, a gente vai continuar com essa luta firme e forte, como a gente sempre diz, né? O Simproja é firme na luta e o Simproja somos todos nós que fazemos parte dessa categoria tão aguerrida, né, Galdino? Só pontuar, acho que o Séfora falou tudo, eu só quero pontuar uma coisa da campanha salarial, Séfora. Na realidade, não é pontuar, você já pontuou, eu só vou detalhar, que é a questão do tamanho das mobilizações que o Simproja fez. Nesse processo, chegamos até a Assembleia com quase 800 pessoas. Ao ponto de termos um problema, que é bom a gente colocar, relembrar esse problema para a categoria, que hoje, na cidade de Jaboatão, nós temos o problema de não ter um espaço adequado para fazer nossas assembleias. Por quê? Porque a categoria ela cresceu tanto, mas não apenas cresceu, ela está mobilizada, disposta à luta, de uma forma que as assembleias estão crescendo de tamanho e nós não temos auditório suficiente no município para abrigar nossa categoria, né? Então, isso é uma dificuldade até positiva, né? Ruim, porque não tem auditório, mas positiva porque você tem uma categoria aguerrida, uma categoria disposta a se mobilizar, disposta a lutar, disposta a ir à luta, né? E isso numa conjuntura, como você falou, de chegada de novos trabalhadores que fizeram o último concurso, foram aprovados, estão sendo chamados. Isso tem um aspecto aí que é o seguinte, que o pessoal que está chegando, ele não está chegando somente para
trabalhar, para estar no seu lugar de trabalho, ele reconhece também que a luta sindical é parte do seu papel de trabalhador em educação, porque o crescimento das nossas assembleias ele se dá muito pelo sofrimento que está nos locais de trabalho, das faltas de condições, mas também pela disposição. Se a gente tivesse uma categoria letárgica para lutar, você não teria isso. Você tem uma categoria renovada, sangue novo, disposta, firme na luta. E esse povo que chegou, né, Ronildo, foi graças à nossa luta pelo concurso público. Mas eu quero só encerrar dizendo um pequeno detalhe, Galdino. É que chamou a atenção o número de participação nossos eventos e a gente não juntou os turnos. Quando a gente fazia atividade de manhã, era o povo da manhã que estava ali aguerrido. Quando a gente faz atividade à tarde, é o turno da tarde e da noite. Então, a gente nem conseguiu ainda juntar os 2 turnos numa mobilização de rua. Eu acho que vai ser uma coisa linda quando a gente fizer isso, né? Eu não queria interromper, mas eu queria ressaltar só uma coisa. A última paralisação que a gente fez, que foi a paralisação do dia 12, foi nela que nós conseguimos ter essa dimensão, porque você fazia o quê? Atos. Separados. Você fez durante a campanha salarial, né? Que na realidade continua, né? Mas nessa primeira etapa, que era a questão mais salário, você fazia de manhã, como o Cefra falou, manhã, tarde, e aí você acabava não tendo dimensionamento. Quando você paralisou um dia, que foi o dia 12, que a gente paralisou pelas condições de trabalho, aí é que a gente tem a dimensão de quanto aguerrida está a categoria. Verdade. Porque o que é que você teve? Né? Você teve 95%, aproximadamente, né? 95% das escolas paralisadas. Né? E aquelas que não paralisaram totalmente, paralisaram parcialmente. Então, você consegue, a partir do dia 12, dar a dimensão correta de quanto essa categoria ela está mobilizada, aguerrida, disposta para a luta. E eu vou ser redundante, mas a gente tem que parabenizar o todo, mas ressaltar os novos que chegaram. Os novos que chegaram são sangue novo na luta e aguerridos. E uma questão interessante, que eu queria até depois passar para outro ponto, o Galdino já colocando esse detalhe, mas Cefra colocou um ponto que fazia um bom tempo e eu nunca mais tinha visto isso, de a Secretaria de Educação cobrar de diretor de escola sobre a questão das escolas não estarem fechadas. Isto é uma questão preocupante que o próprio Simproja, como a presidenta colocou, Cefra colocou, que vai tomar a frente, porque todos são trabalhadores em educação. E em torno disso que vocês dois estão colocando, do quantitativo de a paralisação do dia 12, de muita gente na rua, e de fato a gente que tem dizer que Jabota está com um problema sério, que o Simproja está colocando, aqueles que vão ser candidatos a prefeito, que façam centro de convenção, porque a gente já está dizendo que precisa ter um centro de convenção para atender os trabalhadores da educação, que não há espaço. E na semana passada, no dia 18, a CNTE fez uma mobilização, fez uma grande mobilização para que, principalmente dos municípios, e tinha como um dos modos, que era o piso salarial e também o ensino médio, mas tanto para o município era a questão do piso salarial. E Jaboatão, né, o Simproja, isso a gente tem que ter referência, nós fomos capa, né, da CNTE, né, da matéria que a CNTE fez, isso foi sobre exatamente o Simproja, porque nós conseguimos colocar muita gente na rua, mobilizada. E eu queria, Galdino, que você fizesse um pouco sobre essa questão, sobre o piso e carreira, né, que é um tema muito que ainda está em voga, a gente sempre tem isso, o pessoal piso, acho que o piso pensa que é teto e tem esse debate. Eu queria que, como é que a gente está, e em Jaboatão, essa questão do piso e carreira. Então, Ronildo, sobre a questão do piso, né, enquanto concepção, né, o piso, na realidade, o que você tinha no Brasil teve no Brasil durante muito tempo, foi uma ausência de um piso salarial para o trabalhador em educação, especificamente o professor, uma ausência de piso. Então, você tinha determinados municípios no Brasil que chegavam a pagar menos do que um salário mínimo a um professor ou uma professora.
né? E a gente sabe que essa é uma luta antiga. Quem vai estudar essa luta vai observar que ela vem desde o período do Império, né? A necessidade de um piso nacional já era levantada. E o que é o piso? O que é um piso nacional? É o salário inicial da carreira. Ou seja, o conceito de piso e o conceito de carreira, como a CNTE entende, como nós entendemos, ele não está desvinculado, pelo contrário, são dois conceitos interligados. O piso é o salário inicial de uma carreira, né? É aquele salário do começo. É ali que isso que é o piso, ninguém podendo ganhar abaixo daquilo, né? Em Jaboatão, nós temos conseguido, né, manter esses princípios. Na nossa campanha salarial agora, onde o reajuste do piso no mês de janeiro foi de 3,62, né? Nós conseguimos até mesmo, como o Cefra já falou, nós conseguimos um reajuste até acima do piso, que foi de 4,51%, no seu total, será 4,51%, né? E ele respeitou a carreira, ou seja, a nossa carreira não está quebrada, né? Nós temos a nossa carreira respeitada, né? Claro, e aí é preciso ter clareza. Nós precisamos avançar ainda na questão do Goan, né? Os companheiros do Goan que estão assistindo, eles podem não se reconhecer aqui. A questão da carreira do Goan tem questões específicas deles, né? Já que a gente está falando de Jaboatão, a gente não pode esquecer isso, mas na questão dos professores e professoras, nós conseguimos manter até acima o salário inicial, acima do piso nacional, e a carreira mantida. Claro que o piso ele é objeto de muita disputa política no Brasil e na conjuntura atual. A gente sabe que a fórmula de cálculo do piso, de como ele é reajustado, nesse momento está havendo uma disputa em torno dela, né? Existe uma comissão no âmbito do Ministério da Educação, em que envolve ali vários atores, a CNTE, a Undime, agora, se você quiser me completar, Concede, são vários, e são várias concepções diferentes que estão disputando, estão no embate para saber como é que vai ser reajustado o piso, né? A gente tem concepções que tem gente que quer reajustar, entidades, né, que pensam que deve ser pela inflação, outros devem ser pelo salário mínimo, né? Outros que devem manter o cálculo como ele está hoje, né? Mas tem ali dentro a CNTE defendendo a nossa concepção de que piso é salário inicial e aquela concepção lá atrás, ou seja, o piso como um instrumento de ter um salário, digamos assim, mínimo, né? Um mínimo inicial, mas também em perspectiva, elevar o salário médio do trabalhador em educação, do professor e da professora no Brasil, né? Que ele, em média, historicamente, ele é abaixo de profissões que têm nível superior, né? Então, essas concepções a gente não pode perder, porque quando a gente pensa na educação pública, a gente pensa, às vezes, nós sindicalistas, né, nós às vezes falamos tanto de salário, de piso, e fica parecendo que é um negócio só para a gente, só corporativo. Mas veja, se a gente pensa que a educação ela é importante para a sociedade, ela é importante para o desenvolvimento do país, ela é uma política de Estado, nós temos que ter um trabalhador em educação motivado, um trabalhador em educação valorizado. E nesse sentido, piso e carreira são essenciais. E disso a gente, Cefra, não abre mão. Piso e carreira é princípio do movimento sindical da educação e continuará sendo, né, Cefra? A gente tem que lembrar quem nos assiste que tem várias propostas tramitando no Congresso para mudar o piso. Só que essas propostas que estão lá são para piorar. E nós não aceitamos isso. A CNTE e nós que somos sindicatos filiados à CNTE estamos na luta para que, se for haver modificação na lei do piso, que seja para melhorar. E a gente tem que ressaltar, Galdino, que muitos governos eles querem que o piso seja o teto.
A gente está aqui destacando que o piso é o menor valor, mas se não tem carreira, o salário do trabalhador e da trabalhadora vai sendo achatado, e a gente está nessa luta. Então, qualquer mudança para acontecer na lei do piso, ela tem que ser para melhorar, porque a lei do piso, ela foi aprovada já merecendo ajustes para melhor. Por exemplo, a lei do piso, ela só estabelece o valor para o início da carreira. E a gente luta para que essa lei seja na carreira. E uma outra coisa também é que o piso é apenas do magistério, mas os demais trabalhadores de escola já são considerados trabalhadores em educação. Então, a luta da CNTE e dos sindicatos é para que o piso também possa ser ampliado para atingir os demais trabalhadores, os funcionários também da educação. Isso já teve, Ronildo fala sempre sobre isso, né, Ronildo, que a gente perdeu lá no Congresso, porque quando as pessoas vão votar, esquecem de avaliar de quem aquela pessoa, que defesa aquele deputado, aquele senador, aquela deputada está fazendo dos interesses da classe trabalhadora. Então, a gente precisa avaliar isso, que é para quando chegar lá no Congresso e no Senado, eles votem a nosso favor. Por isso que a gente precisa votar em pessoas que defendem as nossas pautas. Você pode complementar bem isso, viu, Ronildo? E principalmente, como a gente tem o Galdino colocou bem, nós temos hoje um Congresso totalmente conservador. Isso. E nós temos uma grande dificuldade de aprovar nossas pautas. E nós perdemos certas pautas. Porque lá atrás, quando a gente tinha um piso, a gente perdemos duas questões. Uma, que o piso ficou para o magistério. E nós tínhamos uma proposta que o piso, tem o valor do piso, mas quem ganhasse a licenciatura plena, aquelas pessoas que tinham o custo de licenciatura plena, seria 70% desse valor do piso, e a partir daí você faria seu plano de cargos e carreiras. Isso é uma derrota que nós tivemos, que não teve essa relação do ensino médio com o ensino superior. E o outro para os trabalhadores da educação da escola, os funcionários, que nós queríamos que tivesse um percentual em cima do valor do nosso piso, para que a gente pudesse também ter esse piso para os funcionários de escola, que a gente também perdemos. Está tendo esse debate muito sério, por isso que a CNTE, na 25ª semana, trata desse assunto e bota como urgência o piso, que está sendo muito lá debatido e discutido isso. Mas, Séfora, lá atrás, quando você me lembrei aqui, quando a gente estava discutindo a questão da paralisação que o Simpro já fez, né, e que a educação começou a pressionar alguns diretores de escola, eu queria colocar aqui para você, para que você pudesse se aprofundar um pouco aqui, como é que tem Jaboatão, como é que está essa questão da gestão democrática em Jaboatão? Nós sabemos que tem eleição, como foi esse processo, como é que está esse processo, como é que estão também essa questão, tanto dos conselhos escolares e a questão dos grêmios de livro. Eu queria que você pudesse abordar um pouco sobre a gestão, porque é um tema que quando a gente vai para a CNTE, é um debate que se está no Brasil todo, porque, às vezes, nós percebemos que tem locais que lá não é eleição, o diretor não é só indicado, tem uns que são pessoas que não são, Galdino, nem público, são pessoas que não são nem do concurso público, pessoas de fora que vão ser gestores. Eu queria que você colocasse um pouco sobre essa questão da gestão democrática e principalmente aqui em Jaboatão dos Guararapes. Realmente, a gestão democrática é uma pauta que a gente faz muitos debates lá na CNTE e que a gente defende, e interessante que muitos sindicatos estão ainda brigando para conseguir a eleição para diretor e diretora. Então, aqui em Jaboatão a gente já avançou, né? Fizemos parte da comissão que construiu, inclusive, a minuta da lei da gestão democrática, e muitas coisas, apesar da gente ser minoria lá na comissão, muitas coisas, os nossos argumentos, a gente convenceu as outras pessoas da comissão e a gente avançou.
Mas a gestão democrática não só é eleição para diretor e diretora. A gestão democrática é muito mais ampla e envolve muitas outras questões dentro da escola, dentro do local de trabalho. Então, a gente agora aqui em Jaboatão, a gente conseguiu a eleição para em todas as unidades de ensino. Eles queriam até excluir alguns, como as escolas de tempo integral, e no fim a gente teve eleição e a gente comemorou a eleição em todas as unidades educacionais de Jaboatão. Mas agora a gente também precisa fortalecer o conselho escolar, porque o conselho escolar é uma instância que tem a representação de todos os segmentos da comunidade escolar. E aí a gestão vai realmente começar a ter o poder dentro da escola dividido, compartilhado, que é isso que é muito importante. E também promover grêmios estudantis livres, porque uma coisa é a própria escola organizar o Grêmio, escolher alunos para ser do Grêmio. Outra coisa é o próprio estudante poder se organizar e participar de um Grêmio estudantil. Então, isso é muito importante. E quando a gente fala em gestão democrática, a gestão democrática também é importante, inclusive até para combater a violência. A gente tem recebido, né, Galdino, aqui no Simproja, algumas denúncias de casos de violência também nas escolas. E violência na escola não se combate com repressão, nem com militarização, né, com polícia dentro da escola, não. A gestão democrática é um caminho para se combater a violência, porque a violência vem de fora para dentro da escola, é a violência que está na sociedade. Então, a gestão democrática, com a participação do Grêmio e do Conselho Escolar, isso também vai contribuir para o combate à violência que está invadindo as escolas. Então, são problemas que a gente precisa se envolver, precisa debater e conversar muito sobre isso. E em Jaboatão, o Simproja, né, tem tido grande participação na construção dessa democracia na escola. As pessoas precisam compreender que não é só colocar o voto na urna, mas ela precisa participar de todo o processo. Nossos companheiros e companheiras, trabalhadores em educação, precisam se disponibilizar para participar de fato do conselho escolar. Às vezes a gente chega na escola e as pessoas dizem assim: mas o conselho escolar foi escolhido pela diretora, como que não existe de fato. Então, é a participação da comunidade escolar que vai fazer o conselho escolar forte, o conselho escolar que possa influenciar, que possa ajudar nas decisões, porque a gente também defende a autonomia da escola. A escola também precisa ter autonomia em algumas decisões, em algumas deliberações. E a concepção que a gente tem de educação é uma educação democrática, é uma educação inclusiva, e eu sempre digo libertadora, como o mestre Paulo Freire nos ensinou, e que a gente aqui está rodeado de Paulo Freire, e é essa a concepção que a gente defende, né, Galdino? Eu acho que o Cefa falou tudo. Eu só vou pontuar uma coisa, tá? Já que a gente está falando para a nossa categoria, e está falando de gestão democrática, esse ponto, você tocou em duas coisas, que é a questão da eleição direta para diretor, diretora de escola e dos conselhos. É importante, os companheiros e companheiras que estão assistindo, a gente vai ter para frente, acho que no final do ano que vem, se eu não estiver enganado, acho que é no final do ano que vem, novas eleições, né? Um dado que eu sempre dou, que é o seguinte: nós, na última eleição, nós tínhamos cerca de quase 150 escolas, não tenho um número exato, mas quase 150, vamos arredondar, né? E somente 11 tiveram disputa. Todas as outras, digamos, 139, foram chapa única. Eu acho que nossa categoria, e a gente aqui está incentivando, o pessoal precisa participar das eleições. Gestão democrática, como o Céfara disse, não é só votar, é também debater. Quando você tem mais de uma chapa,
Quando você tem várias opções, vários projetos, você estimula o debate, você movimenta a comunidade, você movimenta os estudantes, pais, os trabalhadores da educação. Então, esses espaços, direção escolar, conselho escolar, eles são espaços que precisam ser ocupados, são espaços da sociedade que estão ali em disputa e precisam ser ocupados pela sociedade. São espaços que os trabalhadores da educação precisam ocupar. Quando a gente não ocupa o espaço, alguém ocupa. Quando a gente não ocupa o espaço, alguém vai lá e decide por nós. Então, se a gente tem um projeto de uma educação democrática, popular, se a gente quer a melhoria da escola, se a gente quer a melhoria da educação, os nossos companheiros precisam ser protagonistas e não instrumentos dentro do processo. Eu tomara, Céfora, tomara, Ronildo, que na próxima eleição, não sei se a gente vai ter 150 escolas, já deve ter até mais agora, mas que a gente não custa nada sonhar que a gente tenha disputa em todas elas, que a gente tenha 2, 3 chapas, que a categoria se movimente para debater a escola que ela deseja, que ela quer. A gente conseguiu a eleição direta e a gente precisa fazer da eleição direta um instrumento realmente de democracia na escola. Não só o voto formal, mas o grande debate da escola que a gente sonha, da escola que a gente quer. Fazendo isso, uma questão que vocês colocaram e a gente presenciou quando a gente teve uma paralisação, não quero tocar sobre esse assunto, e 95% das escolas foram paradas, e na concepção paradas, teve umas que foram fechadas de fato. Isso já seria ou será um reflexo dos diretores, que não é gestor, isso é uma coisa que a gente tem que colocar. Mudamos na lei esse termo. Esse termo, são diretores. Será que os diretores de escolas estão se sentindo, a partir de agora, sendo eleitos, que eles têm que ter, mesmo que tenha uma gestão, uma prefeitura, uma secretaria de educação, mas ele também tem que ouvir a sua comunidade, a sua temática? Será que essa adesão, né, também não foi proveniente dessa questão, dessa autonomia que muitos tiveram, dizer assim, não, a minha comunidade ele quer parar, os meus trabalhadores em educação e a comunidade está se achando, então eu irei seguir. Será que já não foi também por esse motivo uma mudança já desse grande paradigma que se tem dos diretores poderem parar, a participar ativamente dessa... Tem diretor que foi eleito agora há pouco, diretora, que já vinha no comando da escola há muito tempo. Então, essa pessoa, às vezes, ainda não está nem consciente, que eu sempre dizia assim, isso não é problema ter eleição para quem já está há muito tempo, porque se está fazendo um bom trabalho, a comunidade vai reconhecer, né? E o significado da eleição é justamente a pessoa trabalhar junto com a comunidade. Então, alguns ainda não têm essa consciência, mas eu acho que essa campanha salarial que a gente fez foi uma campanha salarial está sendo bem diferente das anteriores, e eu acho que isso aí vai estar começando a conscientizar o povo, né, que ninguém vai tirar daquela função, daquele cargo, porque ele foi eleito ou eleita e tem um mandato a cumprir. Então, deixou de ser cargo de confiança, deixou de ser cabide eleitoral para ser ter o respaldo da comunidade. Então, é lógico que um diretor, uma diretora que está fazendo um trabalho bom, que é reconhecido pela comunidade, vai ser fortalecido e vai ser reconhecido, né, Galdino? É isso, Céfora. Ronildo fez essa provocação. E lá atrás, aqui nessa conversa, o Ronildo disse uma coisa que eu vou somar, fazer o comentário somando. O que é que acontece? A paralisação do dia 12 ela foi por condições de trabalho. Quem mais é pressionado para resolver lá na ponta as questões das condições de trabalho, o Ronildo sabe disso, que o Ronildo foi diretor, né? Diretor do Barradas, da Escola Humberto Barradas. Onde chegam as demandas e quem é mais apertado é o diretor, né? E aí, só concordando com o que Céfora colocou, quando você tem um diretor eleito em que ele é a expressão da comunidade, ele já não é mais a expressão do
do governo, mas ele é uma expressão da comunidade, e ele sofre pressão da comunidade para dar conta dos problemas das condições de trabalho. Eu acho que a gente está iniciando um processo de criar, não é nem de criar, mas de que os diretores escolares entendam o que aqui foi feito, né, nessa questão das eleições. Eles são representantes da comunidade. Claro que, como o Rony colocou, eles têm uma ligação com o governo, mas eles são representantes da comunidade. Como representantes da comunidade, eles precisam também, eles são a expressão da comunidade. Então, eles precisam pegar a mão da comunidade e dizer, nós precisamos melhorar, nós precisamos melhorar as condições de trabalho. Eu acho que esse processo, ele está acontecendo, ele está no início e é pedagógico para todos nós, né? Para nós sindicalistas, para a nossa categoria, né? E assim, acho que o Simproja, nesse sentido, a gente tá vendo esse crescimento dos nossos diretores, percebendo que são também representantes da comunidade. Cefra e Galdino, a gente está indo para a reta final do nosso Conversando com a Base, e aí não poderia deixar de não ter essa conversa, que é um grande tema que está assolando toda a base, que é a questão do Fundef, os precatórios do Fundef. Há muitas interpretações, entende? Apesar que nós já fizemos, né, Cefra e Galdino, foi feito com a nossa assessoria jurídica, um vídeo, né, explicando sobre todos esses pontos. Nós já colocamos até por escrito para tirar todas as dúvidas, mas ainda existe as dúvidas. E eu vou fazer um ping-pong, porque se a gente for falar sobre o Fundef, seria um novo Conversando com a Base, só com ele. Mas para a gente ser um pouco mais direto sobre essas questões, eu vou fazer umas perguntas, aquilo que a gente mais escuta e que a base mais pergunta. Primeiro, Cefra, por que o Fundef de Jaboatão é menor do que a do Estado? E eu quero saber, porque eu ganho do Fundef. Por que é menor? Porque essas foram ações que foram feitas isoladamente, né? Cada rede tem uma ação diferente. Mas o recurso do Fundef era proporcional ao tamanho de cada rede. Então, tinha a ver com o número de alunos, tem a ver com os impostos arrecadados. Então, Ronildo, é lógico que uma rede que engloba todo o estado de Pernambuco vai ter muito mais recurso devendo, porque era o recurso que era repassado, do que uma rede municipal. Então, isso aí é a coisa muito simples de responder. O tamanho da rede estadual é muito maior do que a rede municipal de Jaboatão. É por isso que o nosso dinheiro em Jaboatão é menor. Vou fazer uma pergunta mais assim para Galdino, que o pessoal fica muito assim. Galdino, foi colocado, e nós fizemos esse debate apresentando, que Jaboatão pagou honorários advocatícios, né? Isso, foi pago. É legal. Então, Ronildo, o governo que, digamos assim, deu entrada no processo dos precatórios, reivindicando esse recurso que não foi repassado pelo governo federal na época, reivindicando que ele fosse repassado, ele tomou como opção, né, contratar um escritório especializado para isso, um escritório de advocacia. Claro que, ao contratar, existem os honorários advocatícios, né? Eu quero ressaltar uma opção de governo, do governo da época, e da época que foi dada a entrada, e foi ele que contratou, né? Tem gente que interpreta, e é bom que a gente... Só para esclarecer a categoria, tem gente que às vezes interpreta que o Simproja tem... Não, o Simproja não. O autor da ação é o município, é o ente público, né? Ou o governo do estado, ou o governo municipal, né? Nós somos o município, foi o governo municipal. Então ele contratou. Ao contratar, existem os honorários advocatícios. Isso, e de onde é que vai esses honorários? De onde é que vai sair o dinheiro desses honorários advocatícios? Ele saiu do montante
dos precatórios. Né? Uma vez ganho, dali será pago, será tirado o recurso para pagar esse escritório de advocacia. Bom, aí a pergunta, é legal? É legal, né? Não era o nosso desejo como trabalhadores de educação. Não era, mas tem legalidade. Inclusive, nós chegamos, né, a ter diálogo com o Ministério Público, não foi, Ronildo? Na época você era o presidente, né? Nós chegamos a ter diálogo com o Ministério Público, fizemos consulta, não é nem diálogo, né? Fizemos uma consulta ao Ministério Público dessa legalidade. E é legal. Repito, era o nosso desejo? Não. Nosso desejo, claro, era ter 100%, e é o que a gente pensa, né? 100% desses recursos do que cabe, os 60%, que são 40% para investimento, 60% para ser rateado, era para ser dos trabalhadores de educação. O governo tomou essa decisão na época e ficou desse jeito. Infelizmente, ele é legal e pronto. E uma questão assim, que a gente procurou o Ministério Público de Contas, que foi sobre isso, ele é legal desde que seja retirado dos juros desse valor. Não é nem do valor principal, do montante. Dos juros, se os juros tiver condições de pagar os direitos, os advocatícios, pode ser pago. Que o caso de Jaboatão tem os juros, foi possível e está sendo pago dos juros, não do valor principal. A legislação não permite, por isso é legal nesse campo. Séfora, está um debate muito grande sobre um desconto que está sendo feito nas parcelas, da terceira parcela, né, do Estado, e aí como nós somos duas redes e se juntam, né, que é desconto de 2% desse valor que está indo para o sindicato. Jaboatão, o Simproja está fazendo também esse desconto de 2% para o sindicato? Ronildo, primeiro eu quero explicar e ressaltar que cada sindicato tem sua autonomia para deliberar junto com a categoria as suas ações, né? A gente sempre diz que a Assembleia é soberana. Então, esse desconto de 2% que está sendo na terceira parcela foi uma decisão deliberada em Assembleia da rede estadual, do Sintep. O Simproja não. O Simproja não teve nenhuma deliberação nesse sentido. Então, a categoria pode ficar tranquila que não vai haver nenhum desconto da terceira parcela, nem de nenhuma parcela dos precatórios do Fundef em Jaboatão. Esse dinheiro a gente não deliberou em Assembleia nenhum desconto para o Simproja. O Simproja não vai ter acesso a nenhum recurso dos precatórios do Fundef. Galdino, uma outra pergunta. Na segunda parcela, que foi feita para Jaboatão, o governo ele provisionou, ele tirou 20%, contencionou, a palavra é essa, 20% desse valor, para depois ser feito esse repasse e pagamento. Quando é que vai acontecer isso, esses 20% que falta na segunda parcela? Então, Ronildo, só para a gente relembrar, né? Esses 20% foram contingenciados, 20% do montante, né? Que veio na segunda parcela, do todo, do global, foi contingenciado. E ali ele foi contingenciado basicamente porque na primeira parcela todo mundo recebeu por 200 horas aulas e precisaria depois fazer o cálculo quem tinha menos carga horária no período, e aí precisaria de um montante contingenciado, foi isso que o governo alegou, precisaria de um montante contingenciado para fazer esse cálculo. Ele contratou a secretaria alegou que não tinha como fazer esse cálculo só, precisaria terceirizar esse e outros cálculos, então ela contratou uma empresa. Essa empresa ela tem trabalhado, né, nesse sentido. Nós chegamos, ano passado, a fazer protestos veementes, que nós achamos que não deveria ter esse contingenciamento, né, que deveria ser tudo resolvido na terceira parcela, mas ela resolveu já contingenciar da segunda.
enfim, mesmo como sobre o nosso protesto, isso continua assim. E o que a gente tem conversado em mesa com o governo é que esse montante contingenciado do global da segunda parcela, ele entrará agora na terceira, né? Uma vez feitos os cálculos, com essa empresa, que segundo o governo, segundo as informações que são passadas em mesa, está operando esses cálculos para fazer as devidas correções, deverá terminar, pelo que tudo indica agora, em abril, pelo menos é o que a gente espera, né? Agora em abril, e esse montante irá retornar a os trabalhadores de educação no pagamento da terceira e última parcela. Vai retornar para quem tiver direito, Para porque quem vai tiver ser direito. feito o ajuste. Exatamente. Tem gente que recebeu a mais e tem gente que recebeu a menos. No meu caso mesmo, eu não tinha 200 horas aulas e recebi como 200 horas aulas. Então, o ajuste vai ser feito e a pessoa pode ser que receba algum dinheiro a mais se tiver direito após esse ajuste, né? Exatamente. Séfora, a prefeitura apresentou uma portaria rediscutindo a questão da terceira parcela. E aí ele coloca lá um cadastro que tem que ser feito e está dando uma confusão. Exemplo, quem já recebeu a primeira, recebeu a segunda, terá que fazer esse novo cadastro? Esse é um ponto. E um outro, para pedir para você já coloca, saiu também nesse documento o nome de vários trabalhadores que não deram entrar, não se apresentou para fazer esse pagamento. Se eles não se fizerem isso, o que é que vai acontecer? Tem um prazo? O que é que você desse uma explicação para as pessoas? Principalmente se a gente tem que fazer um novo cadastro. Ronildo, primeiro eu quero deixar bem evidente que quem já fez o cadastro na plataforma, inclusive já recebeu a primeira e a segunda parcela, não precisa fazer mais recadastramento nenhum. Está tudo certinho, vai cair na mesma conta que você colocou lá na plataforma. Agora, as pessoas que não tinham se apresentado teriam que ter feito o cadastro até o dia 24. Inclusive, o Simproja interviu e pediu ampliação do prazo, porque eles tinham colocado um prazo muito curto e ficou até o dia 24. Então, essas pessoas, porque o dinheiro é um rateio. O rateio é dividir um bolo por quem tem direito. Então, o governo precisa saber quem são as pessoas que têm direito para poder fatiar o dinheiro, para poder ratear o dinheiro. Por isso que eles tinham que limitar esse prazo. Então, isso foi feito e por meio do Simproja o prazo foi estendido, a gente divulgou, ajudou a divulgar, chamando as pessoas, inclusive tem uma lista de pessoas que não se apresentaram, então quem a gente tinha o contato, a gente ligou e chamou, e é isso. A partir de agora, o dinheiro que cai na conta exclusiva do Fundef, não tem como o governo desviar dinheiro do Fundef para outras coisas, porque é uma conta exclusiva para isso, e vai ser rateado, vai ser dividido por todas as pessoas que se cadastraram na plataforma. E também, né, Céfala, na conversa que tivemos com o governo, em torno dessa questão do dinheiro, que muita gente fica colocando, o governo está pegando dinheiro, vai levar dinheiro, vai ser feito um relatório, Sim, uma prestação de conta que vai ser entregue ao Simproja, colocando de todos os valores, porque aí a gente vai poder saber quanto entrou, o que saiu, se está tudo dentro de acordo com o que a gente estabelece. Em mesa de negociação, a gente fez essa reivindicação com muita contundência, que a gente defende que tem que ter muita transparência. Olha, foi muito bom esse debate. Nós já chegamos aqui ao nosso final desse Conversando com a Base. E o importante é que a gente está retomando esse Conversando e novamente reforçando o nosso estúdio aqui, o estúdio Paulo Freire, construído com esse objetivo de poder ter mais uma presença, uma participação, estar muito mais próximo com a nossa base. Não só a base, basicamente, da educação, mas com toda a sociedade, especialmente a sociedade jaboatonense. E, para encerrar, vou pedir para que Galdino faça suas considerações finais, para a gente poder depois terminar e finalizar o nosso Conversando com a Base. Aí, Galdino. Ronildo, a sensação que fica no final, né, é que assim a gente
não esgota os temas aqui. A educação de Jaboatão ela tem muitos problemas. Como Séfora colocou, só de pauta da campanha salarial educacional desse ano 2024 são 37 itens. Então, você imagina que só a nossa pauta daria vários e vários programas, né? Mas aqui a gente dá um pontapé inicial. Eu acho que aqui a gente introduz os principais temas, mas precisamos, como conversando com a base, nós precisamos continuar, no caso do programa, conversando com a base, trazendo esses temas, esclarecendo, né? Ouvindo também a base, né? Enfim, eu acho que a gente cumpre um papel importante aqui, que a gente vai continuar cumprindo, né? Porque o que não falta é tema sobre a educação, problemas no município de Jaboatão dos Guararapes, e o Ciproja está enfrentando esses problemas, né? Agradecer a todo mundo que assistiu, agradecer a Séfora, agradecer a Ronildo, esse debate aqui, essa conversa. Companheira Séfora Freitas, suas considerações finais. Eu também concordo, Galdino, que a gente tinha tanta coisa mais para conversar, não é? Vamos continuar essa conversa em outros programas. E é sempre muito bom estar aqui, Ronildo, nesse bate-papo com a nossa categoria. Mas eu quero ressaltar que amanhã a gente tem uma grande atividade, nós vamos realizar um seminário, Educação como Direito Humano, é o tema, e vamos contar com 2 palestrantes, e lá no Cine Teatro Samuel Campelo, a partir das 14 horas, Jaboatão Centro, e a gente convida a categoria, abrimos inscrição pelo Google Forms, porque o espaço tem número de pessoas limitado, então a gente vai fazer um grande evento para fechar com chave de ouro a nossa 25ª semana em defesa e promoção da educação pública. E a categoria participa das atividades de rua, das assembleias e também deve participar das atividades formativas, porque quando a gente faz um debate ou um seminário, a gente está ganhando argumentos para as nossas lutas, né? Formação também para a luta e para o nosso cotidiano de sala de aula. Então, que eu quero agradecer esse momento muito bom de bate-papo e que nossa categoria continue sempre junto com o Simproja, porque a gente sempre diz que a força do Simproja é a nossa base e isso é a pura verdade. E eu vou terminar aqui dizendo o que eu sempre digo, que é o Simproja sempre firme na luta. Exemplo, quero aqui agradecer à presidenta Séfora, ao vice-presidente Marcelo Galdino, por esse momento. Quero dizer a todos vocês que 2024 é o primeiro Conversando com a Base, e nós teremos outros. E outros também, esse estúdio aqui será muito, muito, muito mesmo utilizado para poder melhor informar e formar a nossa base e a nossa categoria. Agora, Séfora, vamos fazer o firme na luta bem todo firme, bem todo mundo junto aqui, né? Olhando aqui para a câmera. Sim, eu quero aqui, Séfora e Galdino, pedir permissão a vocês de parabenizar ao nosso assessor Henrique Lima, que está ali nos bastidores, que sempre nos orienta, que nos dá todas as condições para que a gente possa estar aqui. E aí, para encerrar, Simproja, firme na luta!